Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Filosofia em Foco. Hoje, ao lado do meu colega e mestre em filosofia Marcos Nascimento, vamos discorrer sobre o tema a linguagem. Não é isso, Marcos? Exatamente. É mais uma vez um prazer estar aqui na sua companhia e poder apresentar mais um programa do Filosofia em Foco, né? Vou pedir a vocês que ainda não se inscreveram no programa, que por gentileza se inscrevam e assim que assistirem dê o like também, porque nos ajuda, certo? É isso. E hoje vocês se prestarem um pouco atenção, a gente está com um mascote aqui, que é o símbolo da filosofia, né? Uma obra de arte aqui, não é? Uma pequena coruja aqui, feita por um artesão famoso da Paraíba. Bem, a gente sabe, né, Marcos, que entre todos os animais, o homem é o único que tem a capacidade de se expressar por meio da fala, não é isso? E dentro desse tema da linguagem, a gente quer saber, né? O homem se expressa verbalmente, e nesse contexto, Marcos, eu já vou direto à pergunta: o que é a linguagem? Ok, Walter. Obrigado mais uma vez por essa pergunta. A linguagem é aquilo que possibilita ao ser humano, ao homem, seu processo de comunicação, né? Seu processo de interação com o outro, transmitindo as mensagens que são necessárias, expondo seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos mais íntimos, enfim. É aquilo que faz com que as pessoas se entendam, faz com que ele seja um ser social e um ser político, como dizia Aristóteles. Aliás, sim, Aristóteles. Aristóteles, em sua política, né, no seu livro sobre política, ele diz que o homem é um animal político. Ele usa uma expressão em grego que é o zoon politikon, e que essa condição é possível graças a essa capacidade que o homem tem de se comunicar, né, através de uma linguagem verbalizada, né? Porque outros animais, como diz ele também ainda nessa obra, podem se comunicar, mas é uma comunicação que eles chamam através de voz, que é em fone, né? Não é uma palavra, né, um símbolo, né? Não é uma mensagem através do símbolo, né, de um código. Então, por isso o homem, em relação aos outros animais, ele sai na frente, ele avança, ele se faz perceber diferente, né, em todos os sentidos. E Jean-Jacques Rousseau, já no século XVIII, vai dizer, um grande filósofo suíço, né, vai corroborar com o que Aristóteles disse em torno de 300 anos antes de Cristo, né? Ele vai corroborar com ele no sentido de que o homem realmente se diferencia pela sua linguagem, ou seja, pela sua capacidade de verbalizar, né? Também trago uma contribuição de Platão, que foi digamos assim, o mestre de Aristóteles, né? Existe uma obra dele intitulada de Fedro. Cuidado, Fedro, porque ele tem duas obras. Tem o Fédon, que é sobre a alma, é um diálogo que ele escreve com Sócrates. Na verdade, não é nem um diálogo, é um diálogo, né? Ele contando sobre, na véspera que ele vai morrer, contando sobre a alma, né? O Fédon, mas não é o Fédon, é o Fedro. São palavras, permita-me, parecidas, né? Se você fala rápido, então, mas não confundam. É Fédron, né? Fédron. Então, nessa obra ele diz o seguinte, ele tem uma parte, um textozinho lá, que ele, quando vai falar da linguagem, e isso me chamou muita atenção, ele diz da capacidade da linguagem enquanto instrumento de comunicação. Ele tem uma palavra que em grego é pharmakon, que é a mesma palavra que dá origem à farmácia, a remédio, né? Só que essa palavra ela tem 3 sentidos quando a gente traz para o português. Eles expressam primeiro um sentido de remédio,
um segundo sentido de veneno e ainda um terceiro sentido de cosmético. Então, e aí ele continua a explicação, que quando ele faz a comparação da linguagem com o fármaco, no sentido de que se você pode usar a linguagem nessas três conotações. No primeiro sentido, a linguagem pode ser um remédio quando você utiliza para ouvir alguém, orientar alguém, aconselhar alguém, ou seja, para produzir uma ação que resulte em algo de bom, né? De cura, digamos assim, do outro, algum problema que ele tem e tal. No segundo sentido, ao contrário, como veneno, seria quando a gente usa a linguagem para provocar uma intriga, para uma desavença, para fazer alguma coisa que provoca uma discórdia. E ainda no terceiro sentido, ele usa o termo cosmético para dizer que também pode-se ter o sentido de que usa-se a linguagem para, digamos assim, fazer um elogio, massagear o ego de alguém. Cosmético você usa para ficar bonito, né? Então, essa aparência externa não é o sentido, mas algo interno, ou seja, algo que você vai dizer que vai agradar alguém, que vai. Então, ele traz esses três sentidos, né, na compreensão dele, quando ele faz essa análise da linguagem com esse termo fármaco, né? Então, a linguagem é exatamente isso, Walter, é essa capacidade que o ser humano tem de se comunicar, de se expressar, de transmitir e, ao mesmo tempo, receber de volta um feedback dessa transmissão, né? E que é através dessa ferramenta que ele tem, que é a linguagem, usando a fala, que ele conseguiu se distanciar, se diferenciar, se destacar de todos os outros animais. Provavelmente alguém que está nos assistindo tem um cachorrinho e esteja, assim, o questionamento, mas o cachorrinho tem uma linguagem, claro, tem uma linguagem. Mas a linguagem do cachorro, do gato, e até mesmo dos primatas próximos da nossa linhagem, né? Isso, que são, mas mesmo assim, a linguagem que eles têm não é uma linguagem simbólica, porque o homem é o único ser que carrega consigo o símbolo, ou seja, a palavra, né? A linguagem simbólica. Então, e consegue verbalizar, né? Então, isso é que faz essa diferença. E, voltando ainda para Aristóteles, essa condição é que dá ao homem a capacidade dele ser um ser político, dele ser um ser social, que possa conviver em sociedade de uma maneira articulada, de uma maneira que ela possa interagir para um bem comum, né? Sempre usando da razão e do bom senso, né? Para se chegar ao melhor do entendimento. Então, basicamente seria isso, assim, a linguagem, entendeu, Walter? E dentro desse tema que a gente traz hoje, eu trago aqui, Marcos, né, um texto pequeno para ilustrar, né, e para a gente conversar sobre ele também, que é sobre as meninas lobo, ou seja, na Índia, né, por volta de 1920, foi descoberto duas crianças, Amala e Kamala, vivendo, essas crianças, presta atenção, vivendo em uma família de lobos. A primeira tinha 1 ano e meio, né, e veio a morrer 1 ano mais tarde. Já Kamala, de 8 anos de idade, viveu até 1929. Não tinha nada de humano essas meninas, né? E o seu comportamento era exatamente semelhante àqueles de seus irmãos, entre aspas, quer dizer, porque viveram com lobos, né? Elas caminhavam de 4 patas, né, apoiando-se sobre os joelhos e cotovelos para os pequenos trajetos, e sobre as mãos e os pés para os trajetos longos e rápidos. Eram incapazes de permanecer de pé, só se alimentavam de carne crua ou até mesmo carne podre, coisa própria de animal, né?
Comiam e bebiam como os animais, lançando a cabeça para a frente e lambendo os líquidos. Na instituição onde foram acolhidas ou recolhidas e acolhidas, passavam o dia tipo encabrunhadas, né? E também elas, segundo informações, também no texto aqui, elas produziam ruídos. Sim. Próprio porque aprenderam, né, com quem elas conviveram, principalmente à noite, né? E também uivavam. Coisa mesmo dá para você ter ideia de quem conviveu com lobos. Câmara viveu, como dissemos, durante 8 anos na instituição que a acolheu, humanizando-se lentamente, ou seja, as pessoas que foram tratar dela foram tentando humanizar essa criança, não é, Marcos? Ela necessitou de 6 anos para aprender a andar e pouco antes de morrer, andar, vale ressaltar, de pé, né, como humano, né? E só tinha um vocabulário, aliás, no seu vocabulário tinha aproximadamente 50 palavras. Atitudes afetivas ela foram também aprendendo aos poucos, né? Ela chorou pela primeira vez por ocasião da morte de Âmala, né, que era uma irmã, e se apegou lentamente às pessoas que cuidavam dela e às outras crianças com as quais viveu. Para terminar, a sua inteligência permitiu-lhe comunicar-se com outros gestos, né, com os outros, aliás, por gesto, melhor dizendo, inicialmente. E depois, claro, vieram as palavras, mas como eu já disse antes, um vocabulário muito reduzido, né, Marcos? Então, o que isso tem a ver também, se a gente fazer um comparativo, Marcos, com o tema que a gente está falando hoje. Repetindo, meninas que foram encontradas com família de lobos, né, e que tinham gestos e que não se comunicavam com palavras. A segunda Câmara, né, foi que aprendeu algumas palavras, um vocabulário pequeno, 50 palavras, e tinham todas as características, assim, no dia a dia, de trejeitos, né, custou a caminhar. Então, o que a gente pode tirar daí, meu amigo Marcos? É uma história muito triste e muito interessante para a compreensão da importância que a linguagem tem, né, para o ser humano, né? A gente, a partir dessa leitura desse texto, né, que são fatos reais, né, aconteceu na Índia, aliás, tem muitos relatos, né, da época desse tipo, né, na Índia. A gente percebe que, se a gente faz essa relação, a gente vai perceber que a linguagem, ela é um instrumento que a gente adquire dentro de um processo cognitivo, que é dado pelas condições sociais de relacionamento com os seus pares, com o outro, e cultural. Então, se a gente, a partir da leitura que você faz desse texto das duas irmãs, das duas meninas lobos, a gente vai ver que elas conviviam com os lobos, não interagiam com outros seres humanos. Então, elas aprenderam os hábitos, né, os costumes dos animais, por instinto, sem nenhuma capacidade racional. Ela não fez essa associação, né? Não tem como, porque o meio que ela estava, o ambiente era totalmente deficiente, né, impróprio, inadequado, para que ela pudesse atingir esse nível de aprendizagem, para poder desenvolver a fala, né? Eu tenho uma citação aqui de Heidegger, certo? Pois não, pois não. Citei Fique à vontade. 3, vou citar mais uma aqui, de uma obra dele chamado A Caminho da Linguagem, certo? Essa obra de Heidegger. Então ele faz uma citação assim, logo no início, no primeiro capítulo do livro, ele diz: o homem fala, falamos quando acordados e em sonho. Falamos continuamente, falamos mesmo quando não deixamos soar nenhuma palavra. Falamos quando ouvimos e lemos. Falamos sempre de um jeito ou de outro,
Martin Heidegger, página 7 da obra A Caminho da Linguagem, a citação que li. Então, isso vem corroborar com o que a gente viu através do texto e com essa... quando você não tem essa capacidade para desenvolver, né, esse processo cognitivo da fala, então você não avança. Você basicamente age através do instinto que é presente mais no animal. Não que o homem não tenha instinto, mas o instinto no animal é muito forte. Me parece que para substituir a racionalidade, não sei, né? Então, o próprio Heidegger ele vai dizer que a linguagem ela é a morada do ser, porque é através dela que ele se projeta, se refaz, se consegue desvendar, tirar a venda de desvelar, né? Tirar isso uma perspectiva para ele de deslocamento de um ponto A para um ponto B dentro de um processo de liberdade. Então, sem a linguagem, realmente fica muito difícil para que o homem possa avançar nesse processo de condução de si mesmo, de se inserir na sociedade e de se inserir como ser político, como animal político, como diz Aristóteles, não é? Pois bem, então, dentro dessa perspectiva, a gente sabe que a linguagem verbal é uma ferramenta que tem o papel de comunicar algo a alguém, não é? Então, como se dá esse processo, Marcos? A gente sabe que a comunicação, né, a gente sabe que, aliás, que a linguagem é um instrumento que é utilizado para comunicar alguma coisa. Não é? E especificamente aqui eu falo da linguagem verbal, que é essa que usa o símbolo, a palavra, né? Então, esse processo ele se dá através de uma pessoa que emite uma informação, uma mensagem, né? Por exemplo, eu estou dizendo para você que tome água, beba água. Então, essa mensagem que eu estou direcionando de mim para Walter, eu sou um emissor dessa mensagem, Walter é o receptor da mensagem, tomar água é a mensagem, certo? Então, ela precisa de um canal, aqui é o próprio diálogo, porque você está perto, mas poderia ser através de um telefone, poderia ser através de uma mensagem no WhatsApp, ou através de qualquer um outro meio que possibilitasse a transferência dessa mensagem, né? Então, o emissor, o receptor, a mensagem, o canal e o código. Verdade. O código. Isso entra um pouco na minha área, que é comunicação, não é? Daqui a pouco a gente eu vou fazer uma isso. pergunta daqui a pouco. Pois aguarda não. um pouquinho aí, Não certo? aguardo. Não, me interessou, eu já disse isso porque a gente vê que já entra coisa boa. Na minha área, que é comunicação social. Isso, muito bom. Eu vou lhe fazer uma pergunta daqui a pouco. Então esse código é a língua. No caso, o nosso caso é a língua portuguesa, né? Mas Verdade. poderia ser o inglês, o francês, o italiano, qualquer uma outra, né? E ainda o contexto, importante. Porque uma linguagem, um texto sem contexto, ele perde seu sentido. Então, o contexto é exatamente aquele conjunto de situações que envolve aquela informação que está sendo veiculada, que está sendo transmitida, não é? Então, basicamente, Walter, esse é o processo que se dá nessa via de comunicação, né? Agora, sim, como você é da área, eu queria essa pergunta eu queria fazer para você. Assim, o que é comunicação para você? Justamente, como eu disse, essa área é interessante, Marcos, porque é da minha área. Como você falou, a gente está falando da linguagem verbal. Na hora que eu estou falando com você aqui para o público que nos escuta, que entende, dentro desse contexto
de uma língua, que é a portuguesa, e quem vai entender é quem fala a nossa língua. Mas você pode também utilizar outras linguagens, como você disse, escrevendo ou mandando uma mensagem de texto, que já não é mais verbal, né? Assim, e por escrita, usa a escrita, certo? E também tem as linguagens, como você disse, antigamente os índios, né? Eles se comunicavam com fumaça, né? Porque soltavam um tipo de fumaça, né? Signos, né? A gente depois vai falar sobre isso. Mas a comunicação em si, a sua pergunta, é o processo de troca de informação entre duas pessoas ou mais. A princípio se dizia que era a transmissão, mas só a transmissão não se dá a comunicação, por isso que é a troca. Porque se eu falar algo aqui, numa outra língua que ninguém entende, eu emiti, mas as pessoas vão ficar e não vão ter o feedback. Então, no princípio básico, né, você vê até nas escolas, quando começa a estudar a língua portuguesa, tem os princípios básicos da comunicação. Como você já falou, o emissor, aquele que está emitindo, e tem o receptor, aquele que está recebendo a informação. Na hora que ele recebe e devolve, se inverte. Se eu digo, fulano, você está em casa, né? Como dizia antigamente, né? No interior, a pessoa de casa, aí a pessoa de dentro de casa escutava, dizia, ou de fora, e de fulano, é cicrano, aí começa aquele processo, porque tem um transmissor, que transmite, o emissor, e tem o que recebe, né? O receptor. E isso, nesse processo, evoluiu para saber que é a troca. E dentro disso precisa o quê? Como você disse, precisa a linguagem, que no caso pode ser verbal, ou eu mando uma mensagem para uma pessoa, posso usar a escrita, olha, leve isso aqui para fulano, para ele dar a resposta, é um documento, ele sabe o que é, aí sabe que tem que assinar, então vem, né? Tem que ter esse feedback. Então você usa a linguagem e usa, claro, o código, né? Que no caso é a língua. Você tem que ter um código e que seja comum a quem está se comunicando, para que ocorra realmente o que você falou, também a gente falou o feedback. A gente está procurando sempre falar com as pessoas, claro, e existe o outro elemento, se existe o transmissor, né, o emissor, o transmissor. O receptor, existe o canal que você também já adiantou aí, tem que ter um canal. Não é? No caso verbal, é a própria voz que se propaga, né? Aí os físicos explicam o som, né? Se propaga em ondas e chega a você. Mas se uma pessoa está distante, né? Como a gente fala, pessoas de outra cidade, ou até mesmo na própria cidade e para outra região, se usava e se usa muito, a princípio aquele telefone básico, hoje é o celular, né? Que você já pode até ter vídeo, mas vamos partir do princípio do telefone básico, né? Que você pega para ligar. Alô, gente, tudo bem? Aí a pessoa responde. Então o canal, qual é o canal? É o telefone, certo? Se você usar o telégrafo também é um canal. E por aí vai. Então, para fechar, a comunicação é o processo de troca de informações entre duas pessoas. E para isso tem esses elementos que a gente falou, principalmente a linguagem. Muito bem, parabéns. Pois é, Marcos. Mas voltando ao nosso contexto, né? Justamente, talvez aqui a gente também... qual é a relação da linguagem, língua e fala, que você pode explicar bem aí também para o pessoal, para definir, né? Linguagem, língua e fala. Bom, a linguagem, como a gente já falei, você também, na hora que você vai explicar o que é comunicação, você também explica, né? Exatamente esse processo de transferência de informação, né? Aliás, na comunicação, né? A linguagem é exatamente essa capacidade que a gente é instrumento, é a ferramenta que a gente usa para fazer essa transferência de informação, né? E que haja uma comunicação, né? Pois sim. Satisfatória e tudo mais. Só que a língua é o código. Então, a linguagem é o instrumento. A língua é o código, que eu diria assim, a língua é um tipo de linguagem, né? Poderia talvez dizer assim. A língua é
é aquilo que é a forma como se fala em determinada região, em um país ou dentro do mesmo país, como é o caso, por exemplo, da Nigéria, que cada estado tem um dialeto diferente, né? Tem o idioma inglês, porque foi colonizado pela Inglaterra. É isso mesmo. Mas é universal, mas cada estado tem seu próprio dialeto. E uma pessoa de um estado não se comunica com o outro porque são dialetos diferentes. Tem que usar o inglês, que é o que a língua de todo o país, né? Mas universal naquele universo do país. Perfeitamente, né? Então, a língua é isso, esse código, né? Que a gente utiliza para expressar o pensamento, a ideia, né, através desse canal entre um emissor e um receptor, né? E a fala é a expressão verbalizada. Isso mesmo. Deste código, desta língua que compõe a linguagem, que por sua vez é um instrumento que possibilita a comunicação e que, uma vez dada essa comunicação de forma eficiente, a gente possa ter uma compreensão, um entendimento satisfatório. Só que tem uma coisa interessante na fala, que é o seguinte: a fala ela é também individual. Em que sentido? Porque cada um tem o seu jeito de falar, não é? Às vezes, inclusive, vez ou outra você escuta um tipo de preconceito. Aqui no Brasil, por exemplo, que é um país de dimensões, né, continentais, como a gente diz, então tem estados e estados. E cada estado tem o seu sotaque, tem a sua forma de falar, suas gírias, coisas próprias, né? E às vezes uma pessoa sai de uma região para outra, que se fosse na Europa seria de um país para outro, né? Verdade. Sai de uma região para outra e quando chega lá se sente assim... Tem que se adaptar, né? Fica se sentindo... o diferente é a pessoa que chega. Verdade. Mas ele acha que o diferente são todas as pessoas que já moram ali. Ele fica sentindo fora, assim, né? Como fora de tempo, né? Exatamente. Porque então, tem gírias que você não sabe. E nisso é interessante, Marcos, permita. Às vezes tem um objeto que aqui tem um nome, no Rio Grande do Sul tem outro. Sim. Assim como alimentos, etc. É uma outra questão que Frege traz. Frege, num texto, ele traz essa questão, né, falando disso. Ele faz até a comparação com, como se diz, estrela d'alva Marte, né? Eu acho que é Marte, né? E faz uma comparação com isso, que são três coisas que menciona, mas que na realidade basicamente seriam a mesma, só o nome que muda dependendo da hora. Tem uma questão assim. Pois bem, texto, certo? Acho que ficou bem claro e a gente chega aqui ao final, não é? Do programa, mais um programa, aliás, Filosofia em Foco. Eu passo agora a palavra a Marcos para as considerações finais. Bom, eu só tenho que agradecer a audiência e mais uma vez a você também por estar aqui compartilhando esse momento, certo? E dizer que continuamos toda segunda-feira, né, com o lançamento de um novo vídeo e que, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam e dê o like se gostou. Verdade, se você gostou, dê o like, né? E no próximo programa a gente já adianta aqui, dá um spoiler, que é a palavra dentro dessa linguagem de comunicação do momento. A gente dá um spoiler que no próximo programa a gente vai levar até você considerações sobre escolas de pensamento filosófico. Mais uma vez, Marcos vai estar aqui para explicar e falar sobre esse tema. Então, até o próximo. Se você gostou, realmente, dê um like. Ok, um abraço.